Hoje iremos fazer uma ponte de Waring, com o intuito de estudar as forças que agem sobre a estrutura de uma treliça. Uma ponte de Waring é muito empregada na engenharia, pois sua construção é simples, já que é formada por apenas triângulos, mas também apresenta altas resistências mecânicas, já que sua estrutura triangular é muito estável. Tendo como objetivo a fabricação da ponte de Waring, foi então escolher seus materiais para fazer a ponte. Os materiais escolhidos foram palito de picolé de extremidade quadrada de 12 cm de comprimento por 8 mm de altura, palito de churrasco feito de bambu, cola de madeira, pincel, uma régua, uma parafusadeira e furadeira para realizar a furação, um alicate, pode ser escolhido o alicate de corte, e um spec de barraco com o intuito de fazer o suporte para o peso. Após a escolha dos materiais, foi então feito o projeto no SolidWorks com o intuito de adquirir o projeto 2D e 3D da ponte. O projeto 2D iria nos auxiliar com o dimensionamento da ponte e o projeto 3D iria nos auxiliar no processo de fabricação da ponte, já que teríamos em vista como que ela seria feita. Com o projeto em mãos, foi então começada a colagem dos palitos de picolé. Eles foram colados utilizando cola de madeira e fixados com prendedores de roupas. Foram deixados 4 horas até a secagem. Após as 4 horas, foi então tiradas as dimensões deles e marcado 1 centímetro para cada extremidade e centralizados no meio do palito. Com as dimensões corretas, foi então, com auxílio de parafusadeira, furado os palitos de picolé, para depois introduzir os palitos de churrascos neles. Foi pego o palito de churrasco e foi medido 15,5 centímetros cada palito. Com o auxílio de um alicate, foi então cortado os palitos de churrasco. Após todas as peças nas dimensões certas, foi então começada a montagem. Observe que foi feito numa sequência, né? Onde a gente iniciou montando o zigue-zague, para posteriormente vir com a parte horizontal e juntá-los todos juntos. Também observe que a ponte não irá ficar reta, pois é necessário um ajuste fino ao final da montagem.
Após meia hora, concluiu-se a montagem. Observe que o spec ficou bem no centro para centralizar o esforço. Com o auxílio de um pincel, foi então colado seus nós. Observe que as dimensões ficaram do tamanho correto, segundo o projeto feito no software. Posteriormente foi pesada a ponte para fins de cálculos futuros e a ponte pesou 137,45. Já o balde, a qual vai ser pesada a água, pesou 537,95. Observe também o sistema a qual será feita os esforços. Foi utilizado um balde de 20 litros de capacidade máxima e para fixá-los na ponte foi utilizado corda de sisal, o qual foi feito um nó com ajustes. Foi então ajustado ao balde para que ele ficasse nivelado e acima do nível do chão. Com uma provete de 2 litros, foi aos poucos acrescentado água para vir a ruptura da ponte. Conforme era colocado a água, observou-se que a ponte estralava um pouco. Algumas vezes os estralos eram causados pela própria corda, que ela deslizava, mas muitas vezes também era a estrutura que estava trabalhando. Se vocês observarem aprofundadamente, a ponte ela começa a trabalhar, ao qual ela começa a envergar em relação à ponte original. Após o preenchimento completo do balde, observou-se que os esforços haviam provocado na ponte trincas e também que havia curvas em suas treliças. Assim concluí que a ponte havia cedido e esse era o limite da ponte. Após soltar as cordas, observou-se que a ponte voltou ao seu estado original, porém as trincas permaneceram, verificando assim que a ponte tinha sido levada ao seu limite. Após a conclusão do experimento, foi anotado os valores, calculado a massa e concluiu que a massa total do sistema era de 20,675 kg, vezes 9,81 da gravidade, e achou-se um valor total de 202 newtons, dividido por 2 por conta das duas treliças. Após isso, jogou-se o valor no F2. No F2, você aplicou 101,41 newtons e depois aplicou-se a carga para todas as entidades.